falado comigo há um tempo. E glória a Deus. estamos no tema, né, da campanha, a gente sempre tenta ser um pouquinho mais sair de Isaías, tanto que eu esqueci o texto, o tema. Perguntei para a Paula agora qual a linha do versículo, porque realmente eu me dispus a sair um pouco do óbvio. E eu creio que a Bíblia está cheia de histórias e de momentos em que o Senhor faz coisa nova, né? E a gente, como pregador, às vezes a gente fica preso no tema, preso no versículo, e a gente fica engessado, e parece que a gente vai falar mais do mesmo, ou o que a gente vai falar já o 10º elo. Imagina o tanto de coisas que já foi falado sobre esse tema, mas eu creio que o Senhor tem uma porção novinha hoje também. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 36. Gênesis, capítulo 36. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 36, o verso 24. Gênesis 36, 24. Diz assim: Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi Aná, que descobriu as fontes de águas quentes, ou águas termais, no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Agora o verso 29, na minha versão diz: Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Esses são os príncipes dos Oreus, ao meio do fiel. Príncipe Lotã, príncipe Sobal, príncipe Zibeão e príncipe Aná. Amém? Você pode se sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente, quando está fazendo a leitura da Bíblia, geralmente na parte da genealogia a gente pula, ou dá aquela lida rápida só no passado, porque a parte da genealogia é um texto cansativo. Mas com a história de Jabes, a gente aprende que tem tesouros escondidos nas genealogias, né? E aqui em Gênesis 36 não é diferente, não é? Aqui em Gênesis 36, o texto vai começar contando os descendentes e a história da família de Esaú. E entre esses descendentes e a história de Esaú existe esse homem, Aná. E é sobre ele um pouco que nós vamos falar hoje. Ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia. A primeira é aqui, em Gênesis 36, e a segunda, em outra genealogia, em 1 Crônicas, no capítulo 1. E ele se tornou um príncipe dos Oreus. Aqui no verso 29 também diz isso. E ele foi sogro de Esaú. Ele teve uma filha chamada Olibana, que foi uma das mulheres de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. E a fama desse homem, ela veio da simplicidade de trabalhar no deserto, cuidando dos negócios de seu pai. Nesse contexto simples, ele encontrou fontes termais no deserto, que não apenas o beneficiou, como também a todos da sua época. E aqui dando um panorama sobre essa história, são poucos versículos que contam a história desse homem chamado Aná. Mas eu creio que Deus tem algumas lições para nos ensinar acerca disso, para as nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. E a primeira coisa que eu tenho para falar é que a condição familiar de Aná não beneficiava. Aná era o filho mais novo de Zibeão. O filho mais velho era Aiá, e ele era o segundo filho, o filho mais novo de Zibeão. O que isso significava naquele contexto? Que ele não tinha parte total na herança do pai, ou parte igualitária na herança do pai, como hoje em dia é comum. Se divide a herança, os bens, entre os filhos de forma igual. Naquela época, o filho mais velho teria pelo menos 75% de toda a herança do pai. Ele teria uma porcentagem muito pequena. Outra questão era que a questão financeira também não beneficiava. A palavra do Senhor diz que ele cuidava dos negócios do pai. E quais eram esses negócios? Para cuidador do jumento. E diferente de cavalo, ovelha ou qualquer outro tipo de rebanho, os jumentos são animais difíceis. Eles são dotados de uma
ele uma inteligência muito grande. O jumento não é um animal burro, ele é muito inteligente. Por conta dessa inteligência, se ele prevê que tem algum perigo a caminho, ele trava, mesmo que o seu dono puxe ou guie, ele não sai do lugar, mas porque ele, pela sua inteligência ser grande, ele prevê que tem um perigo. Então é um instinto protetivo dele, o protetor dele. Então se o jumento está prevendo, está vendo que tem algum perigo à frente, ele trava e não sai do lugar. Então você imagina a dificuldade que é pastorear jumentos. Outro fator interessante sobre os jumentos é que o jumento é um animal estéril. O jumento não se reproduz. O jumento é um animal híbrido, né? É o cruzamento do cavalo com a mula, com burros. E dizem, alguns estudiosos dizem que esse Aná foi quem talvez tenha descoberto o jumento, né? Porque aqui é a primeira menção que se faz desses animais da Bíblia. Mas é uma especulação, não é nada certo, são os estudiosos que dizem. Então, a condição financeira dele já também não beneficiava. Então, ele estava cuidando dos negócios do seu pai. Se acontecesse alguma coisa, aquele negócio não ia passar para ele, ia passar para o irmão. E o negócio também já não era dos melhores, era o pastorear jumentos. O terceiro fato que deixava a condição desse homem também nada legal era a sua localização, a sua condição geográfica. Ele estava no deserto. Então, ele já não tinha a condição familiar dele, não beneficiava ele. A condição financeira não beneficiava ele. E a condição geográfica também não beneficiava ele. Ele estava pastoreando ovelhas de jumentos, que não eram seus, eram seus pais, no deserto. O deserto é um lugar árido, o deserto é um lugar que o calor do sol pode chegar a 50 graus Celsius. É um lugar onde não tem nada, é um lugar seco, pastoreando jumentos, que são animais teimosos. Um negócio que não era dele, um negócio que era do seu pai. Se acontecesse alguma coisa, uma porcentagem muito pequena ia ficar para ele, aquilo ele devia ver como algo que era do irmão dele. Mas a palavra do Senhor mostra que um dia o Senhor o encontrou lá naquele deserto, diante daquela situação totalmente adversa e contraditória com que esse Aná estava, e o fez encontrar fontes termais no deserto. Aqui, quando a gente fala de águas termais, a gente fala de águas medicinais, e aqui perto mesmo tem alguns lugares, né? Água de São Pedro é conhecido pelas suas águas termais, inclusive tem uma fonte no centro de águas, porque é um lugar onde você pode experimentar a água. É uma água com cheiro um pouco forte, mas é medicinal e é curativa. Dizem que é muito boa. Eu não tive coragem pelo cheiro, é o que me espera, gente. Mas tem gente que faz uso cotidianamente dessas águas, tomar banho, enfim. Águas de Lindóia, Caldas Novas, Rio Quente, Goiás, Poços de Calda, Minas Gerais. São lugares onde tem águas termais e águas medicinais aqui no Brasil. E como que são águas termais? Como essas águas termais são aquecidas, né, no caso? Eu vou ler aqui um trechinho do Google. Existem duas formas de aquecimento da água. Uma é pela geotermia e a outra pela vulcanização. No caso da geotermia, que é responsável por todas as fontes de águas termais no Brasil, a água da chuva penetra no solo em grande profundidade e vai recebendo o calor das rochas. Quanto mais fundo ela vai, maior é a sua temperatura e pressão. Quando atinge um ponto em que a pressão não permite que ela desça mais, essa água sobe e encontra brechas no solo, formando fontes termais. Apesar de parecer rápido, esse processo leva anos para acontecer. E justamente por contato com essas rochas, essas águas ficam ricas em minerais. E no caso da vulcanização, essas águas são o vulcão ativo que torna as águas quentes. E quais são os benefícios dessas águas? Né? A presença de sais minerais faz com que águas termais tenham um efeito terapêutico, relaxando músculos, aliviando dores musculares e até mesmo crônicas. As águas termais ajudam a tratar alergias e outras doenças cutâneas, hidratam a pele e envolvem sais minerais importantes e fundamentais que perdemos durante a transpiração. Elas também auxiliam no tratamento de problemas de articulação, artrite, nevralgias, isso sem contar que atuam na diminuição da pressão arterial e estimulam a renovação da pele, o que favorece o envelhecimento. Só esse estudo das águas termais já dá uma mensagem, não é? Onde
são as águas curadoras. Quanto mais fundo a gente vai, mais fundo a gente abre e contra as águas que curam, não é? E é muito melhor do que as águas de São Pedro, as águas de Lindóia, as águas que curam o Senhor, não é? Água que nós podemos encontrar o renovo para a nossa alma, para a nossa alma, para o nosso corpo. Nós encontramos na presença do Senhor. E como nós encontramos? Quanto mais fundo nós vamos, mais profundo nós vamos. E só de estudar sobre as águas termais, a gente já sente a presença do Senhor nos direcionando, amém? Que lições nós podemos aprender na história de Aná para vivermos o novo de Deus? Primeiro, honra. Ele honrou seu pai, zelando pelas jumentas dele, mesmo não tendo parte total naquilo, como herança. E Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Em Provérbios 29:23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Em Romanos 13:7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O princípio da honra é algo poderoso, sabe? Às vezes, e a geração de hoje é tentada a só dar honra quando a pessoa merece. Quando merece. Mas eu não sinto que eu devo honrar. A honra, ela deve ser um princípio na nossa vida. E assim como a Bíblia está cheia de princípios, e que quando nós cumprimos esses princípios, nós vamos receber as promessas do Senhor, a honra também é isso. Existem princípios que devem ser cumpridos e o princípio da honra é assim. Às vezes nós podemos estar num serviço onde o nosso líder é autoritário, onde nós somos incompreendidos, onde nós não estamos satisfeitos nesse lugar, onde existem muitos fatores que nos fazem orar muitas vezes para o Senhor abrir outra porta, mas quando nós estamos lá, enquanto crentes, nós devemos honrar. E honrar alguém é muito mais do que bajular, muito mais do que enaltecer na frente dele ou elogiá-lo. Honrar diz sobre uma atitude de caráter muito mais no oculto, quando a pessoa não vê, do que quando a pessoa vê. Às vezes eu posso honrar alguém e falar: olha, eu te trouxe um presente, eu quero honrar a sua vida. Mas por trás, quando a pessoa não vê, será que eu estou orando? Meu patrão é só pela graça, meu patrão é cristão e ele é tribulado e eu quero. Mas não pode. Olhe por ele, honre a vida dele sem ele saber que você está honrando. Fale dele para Jesus, fale dele em oração, princípio da honra. Honrar pai e mãe, isso fala, não é? Obediência, honrar os princípios, os valores que eles nos ensinam. E a palavra do Senhor fala que se prolonguem os dias. Hoje tem princípios que estão sendo banalizados, e aqui nesse texto nós encontramos um homem que cumpriu o princípio da honra. Aquele negócio não era fácil. Cuidar e pastorear jumentas não era fácil. O que é pastorear? É guiar aquele rebanho nos pastos verdejantes, é guiar aquele rebanho e tomar cuidado para que aqueles jumentos não se perdessem, para que aqueles jumentos pudessem encontrar um lugar de pastagem, um lugar de alimento propício. Não era coisa fácil. O jumento não era tão fácil. O deserto não era um lugar apropriado, um lugar dos melhores. Mas aquele homem decidiu: eu vou honrar meu pai, cuidando e trabalhando com zelo daquilo que está nas minhas mãos. Glória a Deus. E ele alcançou a bênção por isso. Glória a Deus. Aleluia. Segunda lição: zelo e fidelidade. É impossível você cumprir o princípio da honra e também não ser acompanhado pelo zelo e pela fidelidade. Aná é um homem que não parava em seu trabalho. Apesar das dificuldades, ele não desistiu. Ele foi fiel àquilo que tinha em suas mãos e cuidou com zelo de cumprir o seu trabalho. O que nós temos na nossa mão? Às vezes nós queremos dar valor somente quando aquilo que nós temos na nossa mão é muito grande. Deus conhece meu coração. O que tem para te entregar? Eu creio que todo mundo aqui tem promessas e promessas grandes. E às vezes até a nossa realidade possa ser diferente daquilo que o Senhor tem. Mas o que você está fazendo para aquilo que você tem hoje? Você está zelando, cuidando de forma fiel para aquilo que o Senhor nos deu? Lembra da parábola lá dos talentos? O Senhor deu talento para cada um daqueles servos. Como cada um cuidou. Teve um que tanto medo que o Senhor me escondeu. O Senhor disse para ele: servo mal. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Sabe, Aná não
zelo, ser fiel naquilo que era de seu pai, e também as jumentas. A gente lembra de outro personagem bíblico, a gente lembra de Saul. A palavra do Senhor diz que quando Samuel achou Saul estava pastoreando os jumentos do seu pai, as jumentas se perderam e ele foi em busca das jumentas. Ele poderia ter deixado de lado, as jumentas não é muito difícil, já é difícil pastorear do meu pai, isso ainda se perde, eu vou deixar para lá, eu vou ficar pacificado mesmo, e deixa essas jumentas para lá. Então ele foi diligente, deixou alguém cuidando, cuida dessas aqui, eu preciso buscar as jumentas do meu pai que se perderam. E nessa procura das jumentas, ele teve um encontro com Samuel, que deu um destino profético para a vida dele. Você conhece a história, depois ele se tornou o primeiro rei de Israel, por conta do zelo dele com aquilo que era dele. Na hora que ele se encontrou com Samuel, como aquilo era profético, na hora que ele se encontrou com Samuel, Samuel escreveu essa galera: não se preocupe, as jumentas já foram encontradas. Olha, o zelo dele. Você imagina se ele tivesse ficado acomodado com os jumentos que não se perderam e abrisse mão daquelas? Será que elas seriam encontradas? O Senhor está falando, a gente precisa ter zelo e ser fiel naquilo que nós temos na nossa mão. O Senhor vai ter, sabe, o Senhor vai sustentar aquilo para que nós consigamos cumprir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Saul também se encontrou com o novo de Deus enquanto ele estava zelando e cuidando daquilo que nem era dele. Com tanto zelo, com tanto empenho e diligência, o novo do Senhor encontrou e ele teve a sorte dele mudada, né? De um pastor de jumentos, o menor da menor tribo. Quem sou eu, meu Deus? Aí ele não tinha, ele tinha uma crise de identidade. O Senhor falou: olha, você é eu escolhi você para governar a nação de Israel. Que assim também seja conosco. Que o Senhor possa nos encontrar diligentemente trabalhando. Independente do tamanho daquilo que nós temos na nossa mão, nós possamos zelar com cuidado e com diligência daquilo que o Senhor tem para nós. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto: não despreze os começos humildes. Em Zacarias 4:10 diz: não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Toda grande iniciativa teve um início pequeno, e todo início modesto costuma ser desprezado pelas pessoas que querem coisas grandes. Deus tem coisas grandes para colocar nas mãos daquele que dedica zelo e gratidão em tudo o que faz, mesmo que o início seja pequeno. E esse é um problema nosso hoje, a nossa geração do fast food. Tudo na hora, tudo de pressa, nós queremos ver a coisa grande, nós queremos ver a coisa avançar, e a gente não tem paciência de esperar a coisa crescer. E às vezes a gente despreza o pequeno, a gente despreza o começo, porque a gente já quer ver o nosso ano, a gente já quer ver uma coisa grande. O Senhor está dizendo: não despreze os começos humildes. Não desprezou aquilo que ele tinha nas mãos. Ele alcançou a bênção do Senhor, ele alcançou a novidade do Senhor. A quarta lição que nós aprendemos: atenção às direções de Deus. Caná esteve atento às direções do pastoreio dos jumentos, e num dia fez um novo caminho. Isso lhe permitiu encontrar as fontes de águas termais. O Senhor tem, sabe? O Senhor tem a direção para nós. Sabe, não há um novo caminho. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, não há um novo evangelho, não há um novo caminho. O caminho é o mesmo. Será que a direção que o Senhor tem para as nossas vidas às vezes não muda? Às vezes o Senhor fala: seja diligente, mas esteja com os seus olhos atentos ao que eu vou lhe dizer. Ou esteja com os seus ouvidos atentos ao que eu vou lhe dizer. E seja com os olhos abertos. Olha, Aná fez o mesmo caminho. Eu acredito que ele acordou naquele dia. Ele guiou os seus jumentos, tirou do mesmo lugar onde eles estavam e foi. E em um determinado momento, eu não sei como foi. Se foi um jumentinho que foi dando uma desviada e todos os outros acompanharam. Se foi ele mesmo que, quer saber? Vamos por aqui. Eu sei que nesse insight que ele teve, ele encontrou um tesouro no meio do deserto. Glória a Deus. Ele encontrou algo que mudou a vida dele, e não somente a vida dele, mas de todo o povo dele, e o fez
nós queremos viver coisas novas e nós queremos trilhar os nossos caminhos. Nós podemos pensar, e eu vejo muita gente assim, olha, é um monte de coisas novas, então eu preciso de tudo novo. Vamos trocar tudo. A mudança passa por todas as áreas. A gente acha que nem marido presta mais, mas não, mas você também vai mudar. Mas não compatibilidade de cabeça, de pensamento, você vem comum. Não combina mais. As roupas que eu uso também combinam. Não está na moda, vamos mudar. Eu quero mudar de casa, eu quero mudar de tudo. E às vezes a direção do Senhor fala, eu quero trazer coisas novas, mas para o novo chegar, eu preciso que você esteja com os seus ouvidos atentos à minha voz. Porque é o Senhor que fala. Sabe, eu vejo o Senhor dando direções e insights em negócios essa noite. Sabe, a gente está trabalhando, eu tenho orado por isso, Senhor. Eu não preciso agir de forma desonesta para conseguir dinheiro, para conseguir novos clientes. Eu já vejo muito isso. Eu trabalho no ramo de festas, tem tanta coisa, um querendo passar a perna no outro, mentira, um deleita a outra empresa para poder ter se ganha. Gente correndo atrás, gente abrindo mão de princípios para poder ganhar clientes, sabe? E algo que eu tenho sempre com o Senhor, no meu serviço, Senhor, que o Senhor abra a porta. Senhor, que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua direção. E para que eu não fique surda quando o Senhor falar, que eu atenda. Que o Senhor abra a porta que eu preciso abrir, que eu preciso entrar. Que o Senhor traga os clientes e eu creio que o Senhor é o Deus que traz visões de negócios. O Senhor é o Deus de estratégias. Sabe? Às vezes você está passando por um momento difícil no seu casamento, na criação dos filhos. E às vezes você é tentado no ano de coisas novas, pensar que o novo de Deus é do zero. Quando o Senhor fala assim, não, eu não posso reciclar o novo. Assim como aquele oleiro fez com aquele vaso, ele não jogou fora o vaso que se quebrou. Ele fez um vaso novo com o mesmo material. Sabe que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, seja como um vaso nas mãos do oleiro. Sabe como um barro ali, Senhor, se a gente se quebrar, não joga fora. O Senhor faz de novo o mesmo vaso. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Glória a Deus. E sabe, esse texto está falando muito comigo faz algumas semanas. E eu, como eu disse, eu procurei sair do tema da campanha, tanto que em momento nenhum eu fui para Isaías. E aí eu cheguei aqui, na verdade eu estava me arrumando, o Senhor falou para mim assim, eu abro o caminho no deserto. Caminho no deserto. E agora vamos ler Isaías 43, de uma colinha para Paulo. Isaías 43, 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Existe fonte no deserto nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei como começou o teu ano, e às vezes o teu ano começou como a história de Aná. Às vezes o teu ano começou num deserto. Às vezes o teu ano começou como esse ermo, sabe, esse lugar árido, sem vida, sem esperança, sem novidade. Você ouve falar sobre o ano de coisas novas, mas até agora você não viu nada de novo no teu ano. Você tem recebido mensagens, você tem ouvido palavras proféticas, você tem recebido do Senhor, mas o que você consegue enxergar quando você abre os seus olhos, você vê jumentas do meu pai. Você vê o deserto árido. Você vê aquilo que está nas suas mãos com dificuldade de administrar. Porque o jumento é isso, o jumento está nas suas mãos, a sua responsabilidade é mais difícil de administrar. É teimoso. E às vezes você fala assim, cadê as coisas novas? E o Senhor está dizendo, vejam, você não consegue perceber. Eu abro um caminho no deserto. Glória. Quem faz é o Senhor. Riachos no ermo. Glória a Deus. O Senhor vai abrir caminhos no deserto. O Senhor vai abrir
fontes termais no deserto. Muito mais do que águas no deserto, fontes termais. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Aleluia. Sabe, águas que curam, águas que transformam, águas que restauram, águas que curam o nosso íntimo, águas que curam o nosso coração, águas que curam as nossas emoções, a nossa mente, águas que restauram aquilo que parecia estar perdido. Vejam, você não percebe até no caminho, até no deserto. Eu vou abrir um caminho e rios no ermo. Glória a Deus. Aleluia. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para entregar nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos. Glória a Deus. Sabe, às vezes as águas, assim como as águas termais, lá embaixo, elas se formam lá embaixo. E às vezes o que o Senhor está esperando de nós é que nós nos aprofundemos mais. Sabe, águas rasas, o rio, o lago, as correntes de águas, onde nós colocamos os pés, já estão ali. São rasos. O Senhor fala assim: eu quero que você conheça as águas profundas, águas termais, sabe, águas que não só saciam a sede, o que é muito bom, mas águas que curam. Essas águas termais, como eu disse, né? São formadas lá no profundo, profundo, lugar que ninguém vê. É um lugar solitário, um lugar com pressão, um lugar quente, mas são essa temperatura e essa pressão que dão os sais minerais e a propriedade medicinal das águas. Sabe? Talvez você esteja no lugar exato que o Senhor escolheu para você. E nesse lugar onde você está, eu não estou falando num lugar físico, eu estou falando num lugar espiritual. Talvez seja nesse lugar que você está, árido, seco, desértico, que o Senhor está falando. É nesse lugar que eu preciso que você busque mais, que você se aprofunde mais, que aumente o seu nível de profundidade espiritual, para que você conheça e experimente as águas termais, as águas que curam, Glória a Deus. correntes de águas vivas do Senhor, que Aleluia. traz cura não somente para nós, mas para todos os que estão à nossa volta. Não somente a sua vida, porque no versículo 39 que nós lemos, diz assim: estes foram os príncipes dos Oreus. Ele não era o filho primogênito, o nome dele não deveria aparecer entre os príncipes. Deveria estar o príncipe Zibeão, seu pai, e o príncipe Aiá, seu irmão mais velho. Mas não, estava o príncipe Zibeão e o príncipe Aná. Aquela descoberta mudou a vida dele e o fez príncipe entre aquele povo. Aquele povo que vivia no deserto pôde encontrar uma esperança através daquela descoberta. Ele mudou a sorte da sua família, ele mudou a sorte do seu povo, se tornou um príncipe. Onde ele estava? Ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai no deserto. E o novo Senhor me encontrou, eu declaro sobre a tua vida que esse ano o novo Senhor vai te encontrar. Glória a Deus. A novidade do Senhor vai te encontrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Abençoe a novidade em nome de Jesus. Glória a Deus.